Bom dia a todos os amigos da Educativa, bom dia a todos os ouvintes de vários municípios da nossa região, né? Amorinópolis, Iporá, Diorama, Israelândia, Palestina de Goiás, Montevidéu. Bom dia aos amigos da capital de Goiânia, né, que nos acompanha. E bom dia a todos os ouvintes da Educativa, a Educativa que é a 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano, e que, com o programa do Diálogo do Dias, tem sempre feito debates importantíssimos para a nossa região, para a nossa comunidade. E o mês de outubro, cada mês a gente está trabalhando uma temática. E nesse mês de novembro, nós trabalhamos a temática sobre a consciência negra. Tivemos todas as edições. Quem quiser assistir os programas que já foram passados, está no Facebook da Madalena, está no Instagram e também na Educativa. O primeiro programa nós falamos com a Marta Quintiliano, que é do Quilombo de Pilões de Trindades. Tivemos a oportunidade de conversar com o Quilombo de Pilões de Iporá. Tivemos a oportunidade de conversar com o projeto da Universidade, da UEG Iporá também, que trata da consciência negra. E, no último, nós falamos com o professor do IF Goiano, professor do Colégio Elias e professora do Colégio Osório Cepi. E hoje nós temos a honra de ter conosco aqui a Rosiane Ramos. A Rosiane Ramos, que já é uma companheira de luta, que faz parte do Sintego. E você pode participar, ouvinte, você pode participar do programa mandando sua mensagem de texto pelo WhatsApp da Educativa. O WhatsApp da Educativa é 984-53-3086. Então, a gente aguarda vocês aí com a participação e também quem quiser fazer participação pelo meu Instagram pode mandar mensagem. Então, Rosiane, bom dia. Bom dia, Madá, bom dia a todos os ouvintes, todas as ouvintes da rádio. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema muito importante para nós e para toda a sociedade. Obrigada pelo convite. Rosiane, eu gostaria que você apresentasse você para os ouvintes da Educativa. Quem é a Rosiane Ramos? Então, Rosiane é professora da Rede Estadual de Educação. Atualmente estou à disposição para o mandato classista aqui no Sintego, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, na Central, aqui em Goiânia. Estou como secretária de Igualdade Racial do Sintego, secretária de Combate ao Racismo da CUT Goiás e do Movimento Negro Unificado de Goiás. Muito bem, Rosiane. Então, o trabalho que você tem feito sobre a consciência negra não é um trabalho somente do mês de novembro, é um trabalho que você tem feito durante todo o tempo aí no sindicato. Isso, desde a criação da Secretaria de Igualdade Racial, né, o Sintego, de fato, incluiu essa pauta fundamental para educadores e educadoras, assim como a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, assim, a gente já tem uma caminhada extensa na luta, né, e na discussão das relações raciais aqui no Sintego. Rosiane, você, como uma mulher negra, você fala de um lugar de fala muito importante. Como você tem avaliado os trabalhos de algum tempo para cá? Eu tenho uma marca, uma divisor de água para mim, que foi 2003, que foi a partir de 2003 que a gente deu o pontapé inicial de uma luta mais, principalmente voltada para a educação, quando foi aprovada a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de um modo geral, e 2011, se não me engano, se você me corrige, tornou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra no calendário escolar também. Como você tem avaliado esses trabalhos, o processo de evolução desse trabalho na educação? Então, Madá, é fundamental a gente ter esses marcos históricos, né, na luta antirracista. Nós temos a felicidade de dizer que, depois de tanta insistência do movimento negro, né, em 2003, foi a primeira lei assinada pelo então presidente Lula,
assinada e sancionada uma lei fundamental para a educação, porque o movimento negro sempre disse, né, e sempre apontou a educação como caminho, né, para a ressignificação de alguns conceitos, de alguns valores, e quanto é importante a gente trabalhar a história, a verdadeira história e a cultura afro-brasileira e africana. Então, assim, esse é um marco significativo para a educação. Hoje, a Lei 10.639, ela é uma legislação da Lei Maior da Educação, que é a Lei Diretrizes e Bases Nacional da Educação, e ela traz a obrigatoriedade, e aí, na mesma lei, que foi em 2003, como você bem trouxe, que estabelece o calendário escolar como 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, então, no mesmo ano de 2003. E aí, desde então, né, nós sabemos que antes disso existiam algumas ações pontuais de alguns professores vinculados, professores e professoras vinculados ao movimento negro, ou com essa responsabilidade social. Mas nada tão institucionalizado, desta obrigatoriedade, né? E aí os estados e municípios fizeram da mesma forma, né, com legislações estaduais. Hoje o estado de Goiás tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação, a partir de 2008, então a lei foi aprovada em 2003, desde 2008 nós temos uma resolução estadual do Conselho dizendo que as escolas, né, a obrigatoriedade de trabalhar esse tema na escola, de fazer a discussão ao longo do ano, como você bem já pontuou, Madá, que não só no 20 de novembro, mas ao longo de todo o ano, né? E destaca algumas disciplinas, mas isso não significa que qualquer professor e professora de qualquer disciplina não tenha responsabilidade de dialogar, né? Porque o racismo, ele está presente nas nossas vidas, ele está presente no ambiente escolar, ele está presente na sala de aula, ele está presente no pátio, ele está presente em todos os espaços do ambiente escolar. Então, nós precisamos conversar, dialogar, para ir enfrentando o racismo de todos os dias. E no estado de Goiás, a gente tem percebido que há uma adesão, eu tenho observado aqui na nossa regional, uma adesão de escolas que têm buscado materiais para fazer esses trabalhos com mais qualidade na escola, com mais conhecimento, com mais qualificação, porque nós temos um problema que, às vezes, tem faltado, de certa forma, uma qualificação adequada para trabalhar, porque trabalhar a temática não significa que você trabalhar a temática de maneira errada talvez seja até negativo, né, Rosiane? Então, sim, essa forma correta de trabalhar, isso tem já buscado no Abraço Negro. Eu também quero que você fale o que é esse projeto Abraço Negro, se as escolas têm buscado essa parceria para melhores trabalhos em relação à consciência negra. Sim, é fundamental esse aspecto, Madá, da formação, né? Da formação de todos os profissionais da educação. Porque, assim, infelizmente, muitos e muitas de nós não tivemos na formação inicial, né, da graduação ou dos profissionais da área administrativa no próprio ensino médio e da graduação, né, professores e professoras, muitos e muitas não tiveram a oportunidade de fazer essa discussão com fundamentação, de conhecer a história do Brasil por meio da escravização de pessoas, dessa perversidade e de como trabalhar de forma positiva, porque é fundamental a gente fazer essa observação que algumas atividades que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar mais reforça o preconceito e o racismo do que colabora. Então, assim, é fundamental a formação. Então, nós temos esse aspecto de investimento, tanto o Estado e os municípios, de investimento na formação de professores, em educação para as relações raciais, conhecendo e compreendendo, né, quais os recursos didáticos e paradidáticos, quais os materiais, qual a forma de abordar, porque hoje nós temos uma vasta contribuição de materiais. Então, é fundamental a formação. E aí você traz aí o projeto Abraço Negro, que é um projeto que esse ano, né, ele chegou à sua 22ª edição, então nós estamos finalizando, porque a culminância é no mês de novembro. Então, até essa semana, a gente tem várias atividades acontecendo, né, em todas as regionais sindicais e em Goiânia.
acontecendo atividades. Então, o projeto Abraço Negro, ele nasce do movimento negro em 2000, no ano de 2000, onde a escola em que a Ieda, que hoje é tesoureira do Sintego, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, ela estava na direção de uma escola municipal e foi onde iniciou o projeto Abraço Negro. E o que é o projeto Abraço Negro? Ele tem início, né, no início do ano, que a gente faz o início do projeto, essa grande divulgação, e a adesão das escolas parceiras e que vão aderir ao projeto. Então, ao longo do ano todo, nós instrumentalizamos por meio de materiais didáticos, né, por meio de textos, vídeos, imagens, músicas, né, que a escola pode usar no seu dia a dia, né? A gente faz roda de conversa, a gente vai à escola, a gente visita, a gente disponibiliza esses recursos, né? Todo ano a gente escolhe um tema gerador e uma pessoa a ser homenageada. Então, essas atividades pedagógicas acontecem ao longo do ano e no mês de novembro tem a culminância. Tanto é que a gente indica, e várias escolas já têm no seu projeto político-pedagógico, né, o projeto Abraço Negro. E aí, essa personalidade que leva a imagem do projeto todo ano, né? Tanto é que eu estou com a camiseta aqui, esse ano foi a Elza Soares, a mulher do fim do mundo, que foi nossa homenageada, né? Que nos deixou a sua companhia e presença física ainda este ano, né? Fez sua passagem. Nós homenageamos ela, e com essa homenagem, a pessoa homenageada do projeto, a personalidade que tem a consciência negra, nós disponibilizamos a sua biografia, né, para que as escolas façam a pesquisa, compreendam, percebam que nós podemos e devemos ocupar todos os espaços. Então, essa é uma função do projeto, né? Esse ano nós fizemos um concurso, que foi o concurso de composição de samba, onde nós recebemos centenas de composições, né, de estudantes da rede pública, e que nós iremos premiar amanhã as 3 composições mais com elaboração deliciosa. E foi um processo muito difícil, Madá, porque muita composição linda, sabe, da gente ver do potencial dos nossos estudantes que se debruçaram, que conheceram as histórias das nossas sambistas, que ouviram o samba, que é a produção, né, majoritariamente de personalidades negras, né, de compositores e compositoras e sambistas negros. Então, foi uma experiência deliciosa esse concurso, né, que na verdade é movimentar a escola. A premiação vai ser um detalhe para nós o concurso, mas toda essa movimentação que nós fizemos, né, nas escolas da rede pública da educação básica, né, de alguns professores orientadores que se disponibilizaram de mostrar as composições, de estudar e de escrever sobre, né, que era em homenagem a Elza Soares, homenagem à Dona Dalva e a Enusa Mendonça, que eram 2 sambistas que também fizeram parte da nossa trajetória e que nos deixaram, né, na pandemia, na época, no período de pandemia. Então, assim, o projeto, ele tem dado certo, é um projeto que ele já institucionalizou no sindicato, quando, da início do ano, todas as regionais falaram assim, Anne, esse ano nós vamos trabalhar o quê, né? Já entra em contato com a gente, qual será o nosso tema, quem será a nossa homenageada, já tem material. Então, tem sido muito bacana. Mas é um projeto pedagógico, que a gente disponibiliza, né, recursos pedagógicos, materiais, enfim, músicas, de como trabalhar com as músicas. Mas é um projeto também, Madá, de denúncia, porque junto com o projeto tem a campanha Racismo é Crime, né? Essa campanha que a gente faz nas escolas, que a gente disponibiliza material também, adesivo de peito, folder, cartaz, dizendo racismo é crime, denuncie. Então, é uma campanha educativa, mas é uma campanha também de estimular a denúncia de crimes raciais no ambiente escolar. Rosiane, as pessoas que estão nos ouvindo, professores, educadores e também até acadêmicos, que tiver interesse de fazer parceria com o Abraço Negro no Sintego Central Goiânia, eles têm essa possibilidade? Sim, qualquer escola da rede pública,
né, do estado de Goiás hoje, seja escola da rede estadual, escola da rede municipal, tem a possibilidade de aderir ao projeto. Então, assim, esse ano nós estamos finalizando, mas ano que vem, geralmente no mês de maio, que a gente faz o lançamento do projeto, né, um lançamento oficial, com homenageada, a gente faz uma atividade presencial, né, presencial antes da pandemia. Da pandemia nós fizemos tudo virtual. E esse ano, por conta da dinâmica e de um ano atípico, nós fizemos também um lançamento virtual. E é só entrar em contato, né, aqui na central, por telefone, ou comigo mesmo, pelo meu celular, né, que eu posso disponibilizar aqui, né, falar, ou se você quiser disponibilizar meu WhatsApp, entrar em contato com a gente, que é fundamental. Quanto mais escola participando e aderindo ao projeto, né, é importante para nós. Esse ano nós disponibilizamos todo o material, né, pelo site. Então, entrou lá no site www.sintego.org.br, entrou lá, vai na página do lado esquerdo, tem Secretaria de Igualdade Racial. Todo o nosso material, né, biografia da Elza Soares, as 13 sambistas que nós tivemos como inspiradoras para as composições de samba, o concurso, materiais pedagógicos, materiais da campanha Racismo é Crime, né, a arte da camiseta, tudo está disponibilizado no site. E a partir de amanhã nós disponibilizaremos também as 3 composições, e que nós temos a ideia, Madá, do ano que vem, a seleção, inicialmente, a gente iria selecionar 10 composições para um caderno, o Samba Ensina, porque esse foi o tema do nosso concurso. Nós não demos conta de selecionar só 10. Serão em torno de 17 a 20 composições, que ano que vem, né, nós vamos elaborar um caderno e que essas composições servirão como composições dos nossos estudantes da rede pública, né, será transformado em um material pedagógico para as escolas do estado todo. Então, assim, eu fico muito animada quando eu falo isso, porque eu acho isso fantástico, que é a produção dos nossos estudantes do ensino fundamental e ensino médio. Muito bom, Rosiane, eu fico feliz de ouvir essa garra sua e essa força. E a gente não... Cada tempo é um tempo, né? E hoje, por exemplo, o jogo da seleção brasileira, Brasil aí às 13 horas, as escolas param, todo mundo para, né? Brasil e Suíça, se não me engano. Então, nós temos aí uma brasilidade nesse momento, a torcida, todo mundo deixa as diferenças para torcer para o Brasil. Mas, infelizmente, Rosiane, nós temos visto muita denúncia dos jogadores de futebol, que nós temos muitos jogadores no mundo, né, que homens negros, e muitas denúncias de racismo no futebol. Nós temos, eu estava assistindo denúncia de hábito de futebol negro, denúncia sobre isso. Como que a gente faz essa relação hoje da pessoa ser brasileiro, né? A gente ter essa conexão no momento, considerando que o Brasil é um país de pessoas negras, como que a gente faz para fortalecer, talvez aproveitar desse momento onde as pessoas querem se integrar ao patriotismo, à brasileiridade, como que a gente pode aproveitar desse momento para combater mais forte ainda as práticas racistas? Sim, eu acho que é fundamental, é um período propício, né, Copa do Mundo, e que as manifestações, elas estão aí por todos os cantos do mundo. É fundamental a gente fazer essa reflexão, sabe, Madá? O futebol, ele traz muita alegria para o povo brasileiro, né, que ama o futebol, mas a gente tem acompanhado aí também a violência racial dentro do campo, né? O racismo de forma tão violenta, da forma do trato, do xingamento, do distrato, da violência física, né? E que isso a gente precisa compreender que não é brincadeira, né? Chamar uma pessoa negra de macaco se referir à desumanização, a mesma desumanização que foi feita no processo de escravização de pessoas. Então, assim, não é uma situação simples, é uma situação que tem que ser identificada como racismo, e racismo é crime pela legislação brasileira, né? E é crime inafiançável, imprescritível.
Então, por mais que a gente fica vendo que em pleno século XXI as pessoas não compreenderam, né, que ser racista é ser um criminoso e que o racismo, ele destrói as pessoas, destrói as relações. Então, assim, é ruim a gente perceber, mas eu, como militante, eu fico feliz de ver, né, jogadores tendo a coragem de denunciar, porque as pessoas precisam ter coragem. Por que a coragem? Porque a denúncia, o aspecto, o processo de judicialização, de ir para uma delegacia, de registrar a denúncia, não é nada fácil, principalmente para quem foi violentado e teve seus direitos violados. Então, é um processo de sofrimento. Quem sofre racismo, quem é vítima de racismo, passa por um processo de sofrimento, porque é um processo de desumanização, como eu disse, né? É um processo de violação da minha pessoa, da minha subjetividade, do meu pertencimento. Então, assim, ir a uma delegacia, fazer a denúncia, às vezes nós precisamos insistir e convencer para que o escrivão, para que o delegado receba a denúncia como prática de racismo, que é diferente de injúria racial, que é mais brando, né? Então, racismo, a pena é maior, né? A compreensão de que aquele ato racista, ele tem uma outra esfera, né, da coletividade, de que quem xinga um jogador está me xingando como mulher negra, né? Porque é o pertencimento dele como um homem negro, é o meu pertencimento como mulher negra. Então, assim, nós precisamos, sim, né? A gente tem visto aí várias manifestações contra o racismo, e o futebol tem muito a colaborar e contribuir, porque nós temos inúmeros jogadores negros, né, no nosso país, e que estão aí galgando, né, times internacionais, enfim. Então, assim, é fundamental essa discussão também no futebol, é fundamental essa discussão em todos os espaços, né, para que a gente possa ir enfrentando e combatendo práticas racistas. Muito obrigada, Rosiane. Quero mandar um abraço para minha irmã, que mora em Goiânia, a Marlene, que acompanha sempre, a Marli também, que mora aqui em Porá mesmo, está acompanhando, e o professor Zezinho, que é o diretor aqui da Educativa. Um abraço a todos os que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pelo radinho, né? Porque o radinho fica por aí, as pessoas hoje estão atentas, né, no rádio. Hoje nós temos o futebol. E é interessante essa mobilização. Hoje o Iporá está agitado. Eu estou com a camisa do Brasil, a camisa azul do Brasil, achei muito bonita. Nem tem muitas pessoas com a camisa. Então, essa forma de você mostrar a brasileiridade contrapõe ao racismo. Porque, como ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de entender essa questão das pessoas se posicionar no momento de glorificar o país, e um país que é negro, e de mesmo momento ele ser racista. Há grandes contradições nessa questão. Mas você falou uma questão interessante na sua fala sobre a IEDA. A IEDA, que faz parte do Sintego, que faz parte do movimento negro, hoje, ela fazendo parte da equipe de transição do governo Lula, você acredita que pode levar pautas importantes para o povo negro do estado de Goiás e do Brasil inteiro, no sentido que ela é uma mulher que tem muito conhecimento em relação à luta e à causa? Sim, foi uma alegria muito grande para nós. Primeiro, o formato, né, desses GTs, desses grupos de trabalhos temáticos, né, para discutir pautas que são fundamentais para nós e que a gente tem vivenciado aí anos de retrocesso, né, de algumas pautas muito significativas para que a gente seja de fato um país democrático. E aí, quando a IEDA é chamada para a equipe de transição para compor esse grupo que vai discutir, né, o grupo de relações raciais, é fundamental para nós, porque eu digo que desde que ela foi indicada, eu tenho dito que o coração do Brasil, que é o Centro-Oeste, né, eu chamo do coração do Brasil, ele está pulsando esperança, porque a IEDA tem uma construção, a trajetória de vida dela toda dedicada ao movimento negro, né, hoje uma sindicalista, cotista,
né, da executiva da CNTE, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, como secretária de combate ao racismo. Então, assim, ela faz esse caminho e ela faz essa trajetória da luta da educação, do mundo sindical, das mulheres, negros. Então, assim, tem uma leitura, uma vasta leitura, e vai contribuir significativamente. Ontem mesmo nós tivemos um webinário, né, dia de domingo, na manhã de domingo, começou às 9, acabou, já era quase 13h, com a militância e com sindicalistas, militantes do movimento negro, professores, artistas, né, do Brasil inteiro, construindo propostas. Então, assim, esse formato, né, que é um formato que a gente já vê uma mudança significativa, né, na postura de ouvir todas as pessoas que passam pelo processo, que estão nos lugares, que estão ocupando espaços diferentes, em áreas diferentes, para dizer, olha, essa política nos interessa. A política da educação, a implementação da Lei 10.639, a institucionalização, porque, assim, nós estamos falando de uma lei que vai fazer 20 anos em janeiro, né, e que, infelizmente, tem escola que ainda não sabe, coloca lá no dia 20 de novembro uma roda de capoeira e diz que está trabalhando a Lei 10.639. E ela não diz isso, as diretrizes curriculares não diz isso, né? Diz da instrumentalização, da fundamentação, da discussão, né? De tornar o saber significativo, de dizer o que é capoeira, como que a capoeira funciona, como que ela surgiu, né? Que é um espaço de resistência. Então, assim, para nós, né, levantar essas questões que são fundamentais para nós, para o povo negro, e a Ieda fazer parte, né, uma mulher goiana, né, que dedica a sua vida pela luta por justiça, né, e por igualdade, e por equidade. Então, é fundamental, assim, a gente fica lisonjeado e muito feliz em saber, né, do potencial e da possibilidade de que outros tempos virão. Eu estava olhando a equipe da igualdade racial, fiquei muito feliz, inclusive com a Nilma Lino, que é fantástica aquela mulher. Eu acho que até uma indicação para as pessoas terem. Né? É fantástico, né? Então, ela tem uma concepção e ela tem um lugar de fala importantíssimo, uma intelectual negra brasileira honrada e que tem, assim, que fala realmente a partir de estudos, a partir de pesquisa. A igualdade racial, a equipe da igualdade racial está muito bem representando o povo negro. Sim, muito bem. A representatividade é fantástica, pessoas de todos os espaços. A professora Nilma é fantástica, é da educação infantil. Ela fez a discussão do mestrado e doutorado dela na educação infantil, né? E, assim, eu super indico, é uma sugestão de leitura fundamental para professores e administrativos, né? Nilma Lino, que tem uma vasta produção intelectual, né? Dizendo da importância da educação infantil, da importância do pertencimento, da importância da estética, né? Ela faz uma discussão da estética, ela fez um trabalho em Minas, com salões, com os espaços da estética negra, dizendo da importância, né, para a autoestima, para o reconhecimento, para o sentimento de pertencimento. Então, assim, uma mulher fantástica. É uma dica muito boa, Madá, né, para quem está nos ouvindo aí, para que pesquise e procure, né, obras e contribuições da professora Nilma Lino, que está coordenando, né, a equipe de transição, a equipe de igualdade racial. Rosiane, nós estamos vivendo um momento, eu acho que um momento único na história do Brasil, onde a esperança se levanta nesse momento, né? Mas é uma questão interessante, que a igualdade se faz por meio de um Estado democrático, né, de direito, e que todos são iguais perante a lei, mas nós precisamos desse Estado democrático. Como que você avalia esses... existe no Brasil um grupo antidemocrático? Como que você avalia essa situação, o quanto isso tem afetado
as igualdades de direitos, não só em relação às pessoas negras, mas em relação LGBT, em relação à mulher, a grande maioria. Como você faz a avaliação desse movimento antidemocrático que existe hoje, né? Aí eu tenho até interessante, uma pessoa me perguntou o que é isso? O que é o movimento antidemocrático? Quem não concorda com a democracia está parte de um movimento antidemocrático, né? E nós estamos presenciando aí, por exemplo, uma eleição que ocorreu e um grupo de pessoas que não quer que a eleição seja validada, uma vez que as pessoas tiveram o que está dentro da Constituição brasileira em relação à democracia, a escolha da maioria. Como que você avalia, então, essa luta nesse momento que nós temos que passar também? Então, Madá, é fundamental a gente fazer a discussão nessa perspectiva, porque não existe democracia com opressões, né? Primeiro que nós precisamos reconhecer isso, não existe democracia com racismo, não existe democracia com machismo, não existe democracia com misoginia, não existe democracia com LGBTfobia, não existe democracia com nenhuma opressão, né? Então, a democracia, ela só vai ser de fato e de direito para todas as pessoas quando a gente conseguir superar, né, essas opressões que são seculares. E eu percebo que esse levante antidemocrático, ele é uma luta para a permanência de privilégios, né? São privilégios historicamente concedidos a um grupo de pessoas que é minoria no nosso país, né? Que são pessoas que têm a possibilidade e as oportunidades que a grande maioria do povo brasileiro não tem, que são as mulheres, que são os negros, que são os gays, que são lésbicas, que são travestis, transexuais, né? Oportunidade de ocupar espaços que essa grande maioria não tem. E aí, quando vê que foi, eu avalio que nós tivemos aí em torno de 6 anos de um governo que governou para poucos e para poucas, né? Não governou para toda a população brasileira. E aí, quando ele se vê, já estava num processo de construção e cristalização, de que a ideia é essa mesmo, de que poucos têm acesso à escola pública de qualidade, poucos têm acesso à universidade, à moradia digna, à segurança pública de fato para todo mundo. E aí, quando essas pessoas têm essa concepção de que nós estamos bem, nós estamos construindo um país só para nós, e os privilégios garantidos. Quando esses privilégios começam a ser abalados, e tem a certeza de que nós vamos ter, daqui para frente, né, após uma eleição legítima, um processo democrático legítimo, né, e aí começa a ter os seus direitos abalados, aquilo de que uma sociedade, né, que tem que ser pensado, um país que tem que ser pensado para toda a sociedade, começa a abalar isso, então as pessoas começam a se indignar e revoltar, e iniciar e permanecer esses atos antidemocráticos. Então, nós precisamos perceber que a retomada da democracia, que é tão jovem, né, no nosso país, processo democrático tão jovem e não consolidado, que, como eu disse, só vai ter democracia enquanto nós não tiver nenhuma opressão, enquanto a gente não tiver ninguém passando fome, né, enquanto uns estão lá assando sua picanha, né, que é hoje uma carne mais cara, e o outro está na rua pedindo comida, ou seja, deixou de ter o seu teto por não ter condições de pagar o aluguel, enquanto o outro está comprando casa de milhões no dinheiro vivo. Então, assim, nós precisamos compreender que mundo a gente quer, né? Dedico a minha vida na luta pelo direito do povo negro, na luta pelo direito das mulheres, na luta pelo direito da população LGBTQIA+. Então, nós precisamos compreender que esse país foi feito para todo mundo, não foi feito para poucas pessoas, né? Não foi feito para um grupo privilegiado que tem que tomar de assalto, né, o nosso país e as nossas vidas. Então, eu penso que é uma responsabilidade muito grande, principalmente para nós, educadores e educadoras que somos,
né, de pensar de uma sociedade justa, de uma sociedade plural, de uma sociedade de direito para todos e todas. Que a empatia volte, né? Sim, que o amor vença, né, Madá? É tanto ódio, gente, eu tô assim, né, uma coisa, eu fico a cada situação que acontece, assim, eu falo, nossa, essa semana mesmo nós tivemos aí no Espírito Santo, um município do Espírito Santo, uma escola sendo atacada por um jovem de 16 anos que planejou desde os 14, né, entrar na escola e matar todo mundo. Então, que mundo é esse? E se as pessoas naturalizam isso, né, do que já se conhece, né, de adoração ao nazismo, de adoração a um sistema que eliminou e matou pessoas, né, por conta da sua origem, por conta da sua ascendência e descendência. Então, assim, se a gente não se indignar com isso, né, a gente já perdeu nossa humanidade. Então, é muito disso que a gente precisa conversar muito, sabe? De que lugar eu estou, de que lugar eu percebo e o que eu vou defender. Eu defendo é que todas as pessoas vivam plenamente os seus direitos. Né? A democracia ela nos custou muito sangue, né? Nós Sim. vivemos, você claramente também pode até comentar, nós vivemos aí, quando você falou que a nossa democracia ela é nova, nós vivemos um período da ditadura militar, que foi 20 anos, onde não existia liberdade, onde não tinha direito. E é interessante, Rosiane, que até assim eu fico por entender. Eu estou vendo pessoa antidemocrática que estão em manifestação, que é vereadora. E que também estou vendo eu estou vendo pessoa que quer ser candidato. Qual é difícil entender? Se por acaso tiver uma tomada, uma ditadura, uma tomada dos militares, eles não vão ser mais candidatos. Eles não muito vão contraditório, né? É muito contraditório. E eu fico tentando entender se é uma ausência de conhecimento, se é uma extrema ignorância, ou se essa pessoa está disposta a abrir mão da democracia, que é do seu direito de ser eleita e eleger pessoas, né? Então, sim, porque as eleições diretas, elas foram conquistadas pelo processo democrático, né? E aí você olha a contradição, assim. E aí, assim, é exatamente isso. E aí, para nós da educação, eu fico pensando o quanto vai ser difícil daqui a alguns anos a gente explicar isso, sabe? A gente dá aula de história. Porque, assim, é de uma contradição assim, que tem hora que eu falo assim, gente, o que eu estou vivendo? Nem eu sei o que eu estou vivendo mais. Contra o comunismo, quando é que nós tivemos comunismo no Brasil? As pessoas não sabem nem o que é comunismo, né? Assim, nós vivemos num sistema capitalista e que, assim, as pessoas que estão no campo progressista, elas estão tentando minimamente garantir os direitos de todas as pessoas e a soberania do nosso país. Aí, assim, dizer que nós não vamos viver no comunismo, né, nós não temos. Então, assim, as pessoas não compreendem nem como que é o seu país, a história do seu país, o sistema que rege, né, e o capitalismo, ele tem grande potência nessas opressões, né, principalmente para a classe trabalhadora, para as mulheres, negros, que são a maioria, né, comunidade LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que falta compreensão mesmo, né? É por isso que eu falo que, assim, parece que as pessoas foram abduzidas, né, por uma ideia de país que não existe, por uma defesa rasa, né, daquilo que não compreendem. Então, é preocupante, assim, isso me preocupa porque ainda consegue agregar muitas pessoas para defender o que não tem defesa, né? E isso é minha preocupação. Então, a gente sabe que o combate ao racismo ele deve começar na educação, deve começar na escola, mas o combate ao racismo, a discriminação racial deve fazer parte hoje da agenda brasileira, como também o fortalecimento da democracia, não é? Sim,
Tem que estar na pauta do dia, Madal. O que a gente tem dito há anos é que o combate ao racismo ele tem que estar na pauta do dia do governo federal, dos governos estaduais, governo municipal e de todas as pessoas que têm o poder da mudança, né, que podem, de alguma forma, interferir. E aí, a gente diz da questão de políticas públicas na educação, na saúde, na moradia, na segurança pública, enfim. Mas é fundamental que a gente compreenda a nossa corresponsabilidade do combate ao racismo. Que a partir do momento que a gente é tocado e afetado pela compreensão de que racismo é perverso, de que o racismo mata, de que o racismo elimina, de que o racismo extermina a nossa juventude, de que o racismo elimina as pessoas, que ele violenta psicologicamente, que ele violenta a subjetividade, a existência e que ele mata de fato, né, que as pessoas matam negros e negras. E que essa responsabilidade, ela é individual e é coletiva. Então, você que está ouvindo aí, você que acha que a sua casa não é um espaço de poder, que os espaços que você ocupa não é espaço de poder, de diálogo e de mudança e de enfrentamento ao racismo, né, passa a perceber como espaços fundamentais de transformação. A escola é um espaço fundamental, porque é uma comunidade, onde as pessoas passam lá, os estudantes passam no mínimo 4 horas por dia convivendo, se relacionando com pessoas diferentes. Então, olha que lugar fantástico para a gente conversar sobre as diferenças e a diversidade, né? E de transformar essas relações de opressão, de hierarquia, de sofrimento, em relações, né, de respeito, né, de companheirismo, de valorização individual e coletiva. E as nossas casas, os espaços que a gente frequenta, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar. A gente precisa entender que uma piadinha não é só uma piada, não é um momento de diversão. Dizer sobre outra pessoa uma piada que fala sobre negro, que fala sobre mulher, que fala sobre gay, isso machuca, isso violenta as pessoas que estão ali naquele momento. Os apelidos, a forma como lidar, como conversar com outra pessoa. Então, a gente pode e deve, no nosso dia a dia, né, ter ações antirracistas. E isso vai virando prática, que a gente vai transformando as pessoas que estão ao nosso redor. E eu acredito muito nesse processo, né, que é um processo de responsabilidade individual e de responsabilidade coletiva. A luta contra o racismo não é uma luta do povo negro, né, Rosiana? É do povo brasileiro. Exatamente. Não é responsabilidade, a gente que é da educação, né, Madá? Falando muito da educação aqui, porque é muito comum a gente chegar na escola e falar, não, peraí, tem uma professora negra ali, ela vai cuidar disso. Não, é responsabilidade da escola, é responsabilidade de todo mundo compreender o que foi o processo de desumanização de pessoas, né, e que depois, mais de 500 anos de colonização, e que a gente a gente não pode comemorar o 13 de maio, não existe libertação, né? Não existe nenhuma forma ainda, né? Nós estamos no processo de construção. Então, não é responsabilidade, nós somos a maioria da população brasileira, né? A população negra é a maioria da população brasileira, estatisticamente falando. Se você olhar aí no município de Porá, né, a população autodeclarada, né, a quantidade de pessoas negras em Goiânia, estado de Goiás e no Brasil, nós somos maioria. E aí não é responsabilidade do povo preto, não é responsabilidade de eu, mulher negra, sozinha transformar. Nós precisamos, né, que todas as pessoas se responsabilizem, né? Nós estamos no protagonismo da luta. Quando for falar, né, quando a gente for dizer sobre, sempre prestigie e procure, né, trazer o protagonismo de pessoas negras que estudam e se debruçam e que estão na militância. Agora, isso não significa que pessoas não negras tenham a mesma responsabilidade que eu de enfrentar o racismo. Né? Eu sou uma mulher hétero, mas eu faço a luta pelas mulheres lésbicas, pelos homens gays, pelos travestis, transexuais, né? Isso não faz diferença na minha vida. Então, assim, não faz diferença, isso não me transforma numa mulher lésbica, me transforma numa mulher hétero de consciência e de responsabilidade social. Então, se você que está nos ouvindo é uma pessoa não negra, né,
conheça, estuda, compreenda e faça a diferença nos seus espaços, na sua casa, no seu espaço de trabalho, na sua escola, no seu local de trabalho, onde você esteja, porque é fundamental para nós. Só assim a gente vai construir uma sociedade mais justa, né, Madá? Com todo mundo, né? Não é só as mulheres lutando pelos direitos das mulheres, não é só os gays lutando pelos direitos dos gays, negros lutando pelos... Então é todo mundo lutando pelos direitos de todo mundo. Quero mandar um abraço aqui, agora já é 10h44, para o Renato Barbosa, que entrou também no Instagram, o Daniel, o radialista Pedro, a Tati, né, da fisioterapeuta, Dola, que gosto muito da Tati. A Tati, ela faz parte do grupo Pilões aqui de Iporá, né? Então, um abraço para a Tati. Um abraço também para a comunidade Pilões de Iporá, para Maria Geralda, que é a professora da UEG, que está com um projeto muito bacana, um projeto de extensão, juntamente aí com a comunidade Pilões. Um abraço para o pessoal do Colégio Elias, que está fazendo um bom trabalho. Amanhã, inclusive, a gente vai estar lá fazendo uma conversa, né, com a professora Lídia. Então, assim, tem pessoas fazendo esses trabalhos bacanas. Mas eu gostaria, Rosiane, que para a gente estar próximo do final, mas que você fizesse um bom esclarecimento para os ouvintes da Educativa, e que, assim, muitas pessoas querem saber mesmo, de verdade, por que não 13 de maio e por que 20 de novembro? Sim. Então, como a gente já falou aqui de marcos históricos, nós não desconsideramos esse marco histórico 13 de maio, mas nós não comemoramos, não é uma data de comemoração, porque há muitos anos, né, historicamente, a gente aprende até na escola que 13 de maio é o dia da abolição da escravatura, né, e a escravização de pessoas, ela não terminou. Nós não concluímos esse processo, né? Nós não podemos também dizer que uma pessoa, né, conseguiu acabar com o racismo no Brasil. Não conseguiu. A reflexão que a gente faz, nós sabemos da data significativa do 13 de maio, né, da assinatura de uma lei, enfim. Mas a reflexão que a gente faz, o que foi o 14 de maio de 1988 para essas pessoas que foram escravizadas, para as pessoas que estavam na condição de escravos e escravas, sem moradia, sem alimentação, sem direito ao acesso à escola, à educação pública, né? Sem nenhuma condição. Então, assim, não adianta assinar, né, uma lei e, olha, depois de séculos, nós sabemos isso, nós vivenciamos isso, nós estamos em 2022, nós sabemos que uma lei assinada, se ela não for implementada, se ela não tiver as possibilidades de reparação, de toda a reparação daquilo que acometeu as pessoas envolvidas, ela não vai significar nada. E a Lei Áurea não significa praticamente, absolutamente nada para a população negra. Porque o 14 de maio, ele só deu a continuidade do processo de escravização, né, mas em outro formato. Porque eram pessoas que não tinham condições, o Estado não deu condições, né, da sua sobrevivência sem ser escravizado ou escravizada. Então, assim, hoje, para nós, é um marco, mas é um marco de luta. Tanto é que nós denominamos o 13 de maio como Dia Internacional de Luta contra o Racismo. E o 20 de novembro é significativo para nós por conta do marco de resistência, né? Foi o dia que Zumbi foi executado, um dos grandes líderes, né, do Quilombo Palmares. Quilombo, para nós, não é um espaço de negros refugiados, é um espaço de militância e resistência de uma população que disse, basta, nós não vamos continuar sendo proprietários de ninguém, né? E que se organizaram e reorganizaram uma comunidade, uma sociedade, né, dos quilombos, que nós temos ainda quilombos que hoje têm suas terras garantidas, por mais que sofram ataques, né, de grandes empresários e latifundiários, mas nós temos ainda espaços de resistência no nosso país. Então, assim, nós só precisamos ressignificar as datas, que é esse o processo,
de reeducação que nós precisamos levar para as nossas escolas. Releitura das histórias que foram histórias contadas, né, pelos colonizadores. Então, nós precisamos contar as histórias por nós, contar a história que de fato aconteceu. Então, por isso que eu sempre levo essa reflexão, sabe, Madá? O que foi o 14 de maio de 1988? E o 20 de novembro, para nós, é essa data significativa, porque é uma data de resistência, que nós não comemoramos também. Nós só reafirmamos a nossa resistência, né, e a nossa luta por uma sociedade mais justa. Muito obrigado, boas informações, gostei muito. E é importante os ouvintes saber, né, porque a gente está trabalhando o 20 de novembro, e não só o 20 de novembro, né, mas o 20 de novembro é um momento de refletir, e esse mês, o Diálogo do Dia, foi todo mês de novembro fazendo essa reflexão, mas não significa que durante outros meses a gente não está aqui batendo essa pauta, caso necessário. Eu tive aqui recebi aqui uma médica de Iporá, Rosiane, que ela trabalha no SAMU, e ela foi para um atendimento. Quando a pessoa que ia ser atendida viu que ela era uma mulher negra, rejeitou o atendimento, então foi assim agressivo com ela, e perguntou ele o que ele queria, falou que queria dar um tiro nela. Então, porque ela era uma mulher negra e estava médica, é uma médica, né? Então, essa violência que está na nossa sociedade, a gente tem que estar falando sempre. E ontem eu estava assistindo um árbitro de futebol, numa entrevista, ele disse que o pai dele, quando ele estudou, que tornou árbitro de futebol, e ficou entre os 3 melhores do Brasil, o pai dele falou assim, meu filho, a cor da sua pele vai pesar. Você está pensando que você ocupou um cargo social, a cor da sua pele vai pesar, porque as pessoas não querem ver negros em lugares de status, né? Então, é uma questão... sobre isso. É que a gente falando, os espaços de privilégio, né, Madá? Eles acham que nós não podemos ocupar esses espaços, e nós vamos ocupar todos os espaços. Né? Quero até dizer para essa médica se ela chegou a registrar um boletim de ocorrência, porque isso é racismo. E racismo é crime. Né? Então, nós precisamos colocar esses racistas na cadeia. Porque assim, nós vamos ocupar todos os espaços, nós podemos ser médicas, nós podemos ser professoras, nós podemos ser enfermeira, advogada, jogador de futebol, nós podemos ser o que nós quisermos e nós vamos ser, né? Vão ter que nos respeitar, porque basta de privilégio, basta. Então, a gente deixa essa questão para reflexão, agora 10h51, e eu vou passar a agradecer a Rosiane muito por ter aceitado o convite, fiquei muito feliz de estar aqui dialogando com você. Eu gosto do presencial, sabe? Mas assim, a gente está vivendo... Tem muitos programas que não dá para ser, porque eu quero falar com a Rosiane, que não pode vir para Iporá. Então, está aqui. Muito obrigada, Rosiane, por ter aceitado participar do programa. E dizer que o microfone da Educativa, do Diálogo do Dia, está aberto quando você tiver alguma atividade, um projeto. Fala aí que nós estamos aqui. E eu vou passar para você fazer suas considerações finais, já estamos encerrando o nosso programa. Maravilha, Madá. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra participar, e eu acho que, assim, o máximo que a gente puder falar sobre, né? Esse é o processo que a gente tem vivido, e a gente precisa falar, a gente precisa conversar, dialogar, né? Para a gente ir vencendo, né, esses obstáculos. Agradecer mesmo o convite, dizer que hoje eu vou estar... Eu estava com essa camiseta aqui, Madá, eu tirei para colocar do projeto, mas hoje eu vou assistir aí o Brasil, sou do time antirracista, que é uma camiseta do Movimento Negro Unificado, que a gente fez desde o time antirracista. A gente estava meio receoso de usar o verde e amarelo, mas a bandeira é nossa, o símbolo é nosso, né? Vamos torcer para o Brasil. Fiz até meu bolão ali, apostei ali, né? Minha fezinha, vamos ver. E vamos continuar conversando. Parabéns pelo projeto, parabéns, Rádio Educativa. Obrigado, um abraço a todos os ouvintes, todas as ouvintes. Tá? Sempre que precisar, pode contar comigo. E qualquer coisa também te assunto, te digo. Vamos conversar, Madá? Não dá para sortear uma camisa dessa para os meus ouvintes, não? Eita, eu agora aqui eu não tenho, Madá, essa eu comprei. Eu posso ver se tem mais e eu te falo para você sortear na próxima segunda. Pode então, ser? Bom. Pode ser. Então, muito obrigado. Se eu fizer o compromisso agora, eu tenho que cumprir. Eu não sei se tem, né? Tá certo. Muito obrigada aos ouvintes da Educativa, muito obrigada a todos.